Chegou agora? Rola a iniciativa. Cavalaria sempre foi vista como uma tropa de elite, né? Aquele pessoal bem equipado com cavalo, espada, armadura brilhante. E eles normalmente têm lá seus códigos de honras e tradições. Mas existe uma distinção em Tormenta que, apesar deles serem heróicos e quererem fazer o bem, eles não seguem muito bem aí o caminho dessa honra e tradição, né? Eles têm como objetivo cumprir a sua missão. Então, missão dada é missão cumprida para eles. E nós estamos falando aí do Cavaleiro do Corvo hoje. Bom, anos atrás houve o ataque do Dragão da Tormenta, uma das batalhas mais ferozes, acho que, da lore de Tormenta, aonde o Cavaleiro da Luz Orion Drake se viu encurralado pelas forças da Tormenta e todas as suas dificuldades, que por ser um Cavaleiro da Ordem da Luz dificultava muito o combate, as suas restrições de não poder usar determinados itens mágicos, não poder fazer determinadas coisas. Porque assim, os cavaleiros eram treinados para lutar contra bandoleiros, outros cavaleiros, exércitos, feras e assim por diante. Mas não o que vinha da Tormenta, que fazia com que eles tivessem uma desvantagem enorme, já que a Tormenta não obedecia nenhuma regra conhecida de combate. Eles faziam o que achavam que tinham que fazer durante o combate e com isso as táticas ficavam tanto quanto limitadas. Foi nesse momento que ele resolveu quebrar seu juramento e ele resolveu fundar os Cavaleiros do Corvo, levando alguns cavaleiros que já faziam parte da Ordem da Luz, alguns novatos, alguns escudeiros, algumas coisas assim, depois de desafiar a liderança da Ordem da Luz. Então, no caso do Cavaleiros do Corvo, a equipe é que conta, né? E que é realizar a missão. Ponto. Não importa o nome, os meios, como você conseguiu fazer isso, desde que você faça. Com isso, não é muito bem visto em algumas partes do reinado, pois acreditam que eles podem realmente fazer qualquer coisa para conseguir cumprir a sua missão. Até coisas que talvez não sejam muito legais. Então eles em alguns lugares não são muito bem vistos, mas eles também não fazem muita questão de serem vistos. Eles preferem executar a sua missão e sumir novamente. Mas eu vou explicar essa distinção do Cavaleiros do Corvo. A distinção, primeiro de tudo, só relembrando, ela não é uma classe, é como se fosse um título, como se você fizesse parte de uma organização. Varia um pouquinho de distinção para distinção. Então você precisa fazer um exame de admissão para poder fazer parte. E você continua subindo de nível com a classe ou classes, né, que você escolher para o seu personagem. A única coisa que vai acontecer é que vai abrir um novo leque de poderes. Quando você subir de nível, você tem acesso aos poderes dessa distinção. Então ela não tem dado de vida, ela não tem perícia, ela não tem nada disso. Bom, para você ser admitido, a primeira coisa que você precisa localizar é o Fortaleza do Cavaleiro dos Corvos, o Ninho do Corvo, que tem a sua localização secreta, mas que se sabe que ela está em algum local das montanhas Lanetsu. Não sei se eu falei certo, eu nunca acerto esses nomes que o pessoal da Tormenta coloca, então se eu tiver errado, me perdoe. Aí, a partir disso, você vai fazer um juramento de nunca revelar a localização. Nunca se ouviu falar de alguém que tenha traído esse juramento e tenha revelado a localização. Ou funciona muito bem porque eles conseguem matar a pessoa antes dela revelar, ou realmente nunca alguém quis quebrar esse código aí, essa promessa feita. Após isso, você vai passar por um ritual de iniciação feito aí pelos veteranos do local, por assim dizer. Eles vão procurar fazer você passar pelos horrores aí da Tormenta, simulado, né? Você não vai para uma área de Tormenta, mas para você entender um pouquinho o que você tem pela frente, o que você vai enfrentar e para ver se você está preparado para ser um deles, porque eles não podem ter elos fracos dentro da equipe deles. Depois disso, você vai passar por um treinamento árduo de longos meses, onde a morte é um risco para você só no treinamento. Então veja que não é tão fácil você se tornar um Cavaleiro do Corvo e aí pode correr um sério risco para o seu personagem. Lembrando que tudo isso tem que ocorrer dentro do jogo.
Então você vai ter que fazer testes, você vai passar por desafios, o mestre vai colocar algumas coisas. E além disso, você tem que cumprir algumas missões, aí sim você pode receber o auxílio do seu grupo de aventureiros, né? Para cumprir essas missões aí que não são muito fáceis também. Ao fim disso tudo, você tendo sobrevivido, lógico, né? Você vai receber um codinome que vai representar você a partir desse momento. Superiores que vão escolher, ou seja, o mestre. Não é o jogador que escolhe qual é. E aí eu só consigo lembrar lá de um episódio do The Big Bang Theory, quem já assistiu, quando o Howard vai ser astronauta e ele está escolhendo o codinome, mas acaba sendo Fruit Loops, ou Sucrilhos, né, na versão traduzida, em vez do Rocketman ou coisas assim que ele estava querendo, né? Mas aí é um pouco de sacanagem com os jogadores. Nenhum dos apelidos, né, dos codinomes é humilhante e também não é ameaçador. Ele é alguma coisa que ocorreu durante o treinamento que vai acabar dando nome ao jogador. O primeiro poder que você vai ter que pegar, até por causa dos outros, é o não tenho nome. Você aprende a língua dos corvos, não a ave, tá bom? É dos cavaleiros, que tem algumas expressões, jargões, gestos, coisas desse tipo, que funciona basicamente como a magia aviso, tá bom? No seu nível básico, em alcance curto, e não tem um consumo de PMs, desde que você esteja conversando com outro cavaleiro corvo, porque só eles entendem. Além disso, você vai ficar imune a medo, e aí você vai perder qualquer código de honra que você tenha da sua classe. Os pré-requisitos para você poder ter ele, primeiro é que você saiba usar armaduras pesadas. Além disso, você precisa ser treinado nas perícias furtividade, guerra e luta, e ainda ter os poderes vitalidade e vontade de ferro. Como eu sempre falo, para você ter uma distinção, não dá para ser nos níveis iniciais porque ele exige alguns poderes como pré-requisito que talvez leve um tempo para você ter eles à disposição. Então a grande maioria aí das distinções, acredito que só você consiga tê-la a partir do 7º nível. Até porque você precisa viver algumas coisas dentro do jogo para conseguir ter acesso à distinção. Lembre-se que é uma coisa conquistada dentro do jogo, então não adianta fazer o personagem de nível alto e já querer colocar uma distinção. O próximo poder é a qualquer custo. Você se prepara para a aventura conseguindo informações, itens que você pode precisar depois que você determina uma missão. Então a missão tem que ser algo mais específico, tá? Então, por exemplo, eliminar o dragão de uma determinada floresta, resgatar o sacerdote que foi capturado por orcs, trazer de volta o filho do taverneiro que foi sequestrado por kobolds, né? No caso, eu duvido que nesse nível seja isso. Mas você precisa determinar a missão. Pode ser a missão do seu grupo. A partir daí, você precisa de um dia inteiro e de 50 tibares para poder se preparar para a missão e vai ter um dos seguintes benefícios. Busca e destruição. Uma das suas armas fica preparada como uma arma para anticriatura, para aquela criatura daquela missão. E aí ela vai funcionar durante essa missão. Após isso, ela deixa de ter esses poderes. Guerra não convencional. Você pode ser treinado numa perícia para aquela missão que você pode precisar. Então, uma perícia que você não tenha, você passa a ser treinado. E inteligência. Inteligência que eu falo não é inteligência atributo, tá bom? Você pode usar guerra no lugar de conhecimento ou de investigação. Normalmente você é treinado, tem mais bônus, coisas desse tipo, então pode facilitar a sua vida. Seria aquela inteligência do exército, coisa assim que te dá informações extras, sabe? Seria algo mais ou menos nesse tipo. E assim, para cada 2 poderes extras que você tenha do Cavaleiro do Corvo, você pode gastar mais 50 tibares e ter mais uma dessas habilidades junto, podendo até acumular as 3. Você só pode ter uma missão por vez, né? Você não pode pôr várias missões de uma vez só. Então, até você cumpri-la ou até você desistir. Você pode desistir de uma missão. Não é uma das coisas que o Cavaleiro do Corvo normalmente faz, mas você pode. E o pré-requisito é que você tenha o poder não tem o nome. Reconhecimento e infiltração. Você não sofre com as penalidades de uma armadura para suas perícias, nem no seu deslocamento, e nem sofre penalidades por terreno difícil. Além disso, quando você fizer uma ação chamativa, mas estiver usando furtividade para se esconder, a penalidade, em vez de ser menos 20, como é o tradicional, passa para menos 5 apenas. Os pré-requisitos que você tem o poder não tem o nome
e que você já tenha cumprido uma missão, que você teve que entrar e sair sem ser percebido de um local relevante, né? Não pode ser qualquer lugar aí porcaria que não tenha nada a ver com a história. Uma taverna, você entrar e sair sem ninguém te perceber? Não, tem que ser, sei lá, um forte, numa missão, numa aventura, você tem que ter executado isso. Tá gostando? Deixa aquele like aí pra dar uma força pra gente e vamos pro próximo poder. Atrás das linhas inimigas. Você se torna imune à fadiga e atordoamento. E além disso, a sua recuperação de pontos de vida e de pontos de mana nunca é abaixo do normal. Não importando o lugar que você esteja. Pode ser horrível. O pré-requisito é reconhecimento e infiltração apenas. O próximo poder é das trevas. Quando você atacar um inimigo que você esteja usando a habilidade sua de duelo e ele esteja desprevenido ou flanqueado, os seus bônus dessa habilidade vão dobrar, tanto de ataque quanto de dano. Os pré-requisitos é que você tenha duelo e não tenha o nome. Então, basicamente, para você pegar esse poder, você precisa ter o cavaleiro como uma das suas classes. Ferramenta de morte. Apesar do nome, ela é um poder bem interessante para você ser o líder da equipe. Você gasta uma ação de movimento e um número de PMs que pode ser no máximo o seu bônus de inteligência e você vai liderar a sua equipe durante um turno. Durante aquele turno todo, os seus aliados vão ter o mesmo bônus que você deu, tanto para ataque, quanto para dano, quanto para margem de ameaça. Ou seja, é aquela rodada que você instiga o seu grupo a atacar aquele inimigo mais forte e com isso naquela rodada talvez vocês consigam vencer ou pelo menos dar mais dano, virar um pouco a partida caso esteja perdendo. Então é aquela hora que dá um gás extra ali para todo mundo. Você só pode usar isso contra uma criatura uma única vez na cena, tá? Então escolha a hora certa disso. O pré-requisito é que você tenha o poder qualquer custo e que tenha liderado o seu grupo pelo menos em 3 vitórias aí como líder. Na descrição diz que você só pode ter feito algo para auxiliar o seu grupo, né? No caso, não ter atacado, ficou meio que no entendimento do texto. Mas eu não vejo um líder fazendo apenas isso. Eu acho que o líder é aquele que também participa do combate. Então, eu aceitaria, tá, no meu ponto de vista, que se você estiver liderando, ajudando, dando ordens, por exemplo, usando guerra para auxiliar ou coisas desse tipo, você estaria cumprindo o papel de líder. E aí, completa um pouco a ideia, o último poder, que é o Trazemos à Luz. Tá? Uma vez por combate, você pode gastar 2 pontos de mana para fazer um teste de guerra com um bônus, com os números de poderes que você tiver de Cavaleiro do Corvo, além de todos os seus outros bônus normal. O número total que você tirar vai virar pontos de vida temporários. Além disso, um resultado 35 ou mais faz com que você ignore qualquer imunidade de ataque furtivo ou crítico que seu adversário possa ter contra você. Então você consegue dar críticos, por exemplo, num morto-vivo ou mesmo ataque furtivo. Para cada 10 pontos do resultado, você recebe mais 1 de ataque e mais 1 de dano. Então veja que ele serve principalmente dentro da Tormenta, é um local que você consegue de repente ignorar ou ter vários bônus. Aliado a outros poderes, pode fazer com que vocês consigam sair vitoriosos dentro da área de Tormenta. Que hoje é um dos maiores desafios que a gente tem dentro do cenário, é quando um grupo precisa adentrar uma área de Tormenta. Para você poder ter esse poder, os pré-requisitos são das trevas e mais 2 outros poderes de Cavaleiro do Corvo. Mas e aí, o que você achou? Você acha que essa distinção é forte o suficiente para bater de frente com a Tormenta? Sim ou não? Dá para ir encarar um Lorde da Tormenta aí tendo um Cavaleiro Corvo ou alguns, né, Cavaleiros Corvos, talvez seja melhor dentro do grupo? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho aí para receber todos os vídeos aí com dicas de RPG que a gente vem trazendo para vocês toda semana. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!